interessante. Se uma sociedade tem sua falência decretada, os sócios também vão falir? Essa pergunta muitos pensam a respeito dela, né? Será que se eu sou sócio de uma sociedade e alguém pede a minha falência, o juiz decreta a minha falência, eu também estou falido? Não. Se você é sócio de uma sociedade e, portanto, você é sócio de uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica exerce uma atividade empresarial, passa por uma crise econômico-financeira, o credor ajuiza um pedido de falência, e o juiz, então, decreta a falência dessa sociedade, quem está falido e quem não pode exercer atividade empresarial é a pessoa jurídica, é a sociedade e não o sócio. Principalmente porque hoje no Brasil o que nós mais temos são sociedades de responsabilidade limitada. Quais são as sociedades de responsabilidade limitada? Nós temos hoje a chamada sociedade limitada e a chamada sociedade anônima. Então, se eu sou sócio de uma sociedade limitada, ou se sou sócio de uma sociedade anônima, e o juiz decreta a falência da SA ou da sociedade limitada, quem não pode exercer atividade empresarial é a sociedade, e não o sócio. Os efeitos da falência não se estendem ao sócio. Só que nós temos que tomar cuidado com um detalhe. Que detalhe, Gianluca? O detalhe é esse, presta atenção. Se a sociedade for uma sociedade com responsabilidade ilimitada, se aquela sociedade é uma sociedade com responsabilidade ilimitada. O que significa ter responsabilidade ilimitada? Significa que nesses casos o sócio responde com seu patrimônio pessoal, seu patrimônio próprio, pelas dívidas da sociedade. Seu patrimônio próprio, seus bens, a sua casa, o seu terreno, o seu imóvel, o seu carro, os seus bens pessoais vão responder pela dívida da sociedade. Agora, se os seus bens pessoais respondem pela dívida da sociedade, porque a responsabilidade é ilimitada, então, quando o juiz decreta a falência de uma sociedade que tem responsabilidade ilimitada e, portanto, o sócio responde com seu patrimônio pessoal, então os efeitos da falência devem também se estender ao sócio de uma sociedade com responsabilidade ilimitada. Por esse motivo, que a lei de falência, lá no seu artigo 81 da lei de falência, diz que se porventura a sociedade for uma sociedade com responsabilidade ilimitada, então os efeitos da falência se estenderão também aos sócios. Então, se os bens são arrecadados da sociedade falida, são arrecadados, os bens particulares do sócio da responsabilidade da sociedade também serão arrecadados, porque os efeitos da falência serão estendidos para o sócio da responsabilidade ilimitada. E sobre esse tema, vale a pena fazer um comentário. Hoje o STJ entende o seguinte, que é muito comum na atividade empresarial, quando você está em crise, não consegue pagar as dívidas, o que o sócio faz? Ele procura um contador, procura um profissional para encerrar a empresa, para encerrar a sociedade. Só que chegando lá, o profissional diz para ele assim, olha, para você encerrar a empresa, vai ter que quitar a dívida tributária, vai ter que pagar a dívida trabalhista, e aí então vai ter que pagar algumas taxas, e ele não se interessa pelo encerramento da empresa, justamente por isso. Ele está sem dinheiro, está em crise e não quer pagar essa dívida tributária. O que ele faz então? Ele, por conta própria, resolve encerrar a empresa. Como isso? Ele muda de endereço, vai exercer outra atividade empresarial, nem mais atende telefone, desaparece, some do mapa. Mas, no sentido jurídico,
ele não fez uma dissolução regular, ele não encerrou regularmente a empresa. Ele fez o que nós chamamos de baixa de fato, dissolução de fato. Encerrou, mas não no âmbito jurídico. Quando tem encerramento irregular de uma sociedade, o STJ vem e diz que, nesses casos, mesmo sendo uma sociedade limitada, como o encerramento foi irregular, então aquele sócio que a princípio tinha responsabilidade limitada, passa a ter responsabilidade ilimitada. E nesta hipótese, quando então o juiz decreta a falência dessa sociedade que encerrou suas atividades de forma irregular, os efeitos da falência se estenderão também aos sócios da sociedade. E aí então nós respondemos essa última pergunta e encerramos aqui o nosso segundo bloco. E vamos então para o nosso terceiro e último bloco, X da questão. Vou responder agora 2 questões de concurso público e de exame da OAB. Vamos a essas questões então? Acompanhem conosco. Vamos iniciar agora o nosso terceiro e último bloco, X da questão. Mas antes de tratar dessas questões, quero dizer a você que se você quer maiores informações sobre concurso público ou sobre o exame da OAB, visite o nosso site www.lfg.com.br. Vamos então à nossa primeira pergunta. O AB-CESP 2008, o examinador fez a seguinte pergunta: consoante a regulamentação processual da falência prevista na Lei 11.101 de 2005, compete necessariamente ao juízo falimentar. Aqui, o examinador perguntou a respeito do processo falimentar e qual é a competência do juízo falimentar. Para responder essa questão, nós temos que saber o seguinte, que quando o juiz decreta a falência, o juízo da falência vai ser chamado de juízo universal. Por que o juízo universal? Porque ele atrai para si todas as ações e execuções envolvendo interesses do falido, envolvendo o falido. Porque não é aqui no processo falimentar que nós pagaremos todos os credores? Nós não vamos pagar só aquele que ajuizou o pedido de falência, nós vamos pagar todos os credores do falido. No entanto, tem algumas ações que não são julgadas pelo juízo universal. Quais são elas, Gianluca? Vamos lá então. As ações trabalhistas, por exemplo, porque é de competência da Justiça do Trabalho julgar a reclamação trabalhista e não do juiz da falência. Então, até a condenação final, essa ação vai tramitar, vai correr na Justiça do Trabalho e não no juízo da falência. Uma exceção ao juízo universal. Uma segunda exceção é com relação às ações fiscais. As ações fiscais, elas vão tramitar, vão correr na vara de execuções fiscais, lá na vara da Fazenda Pública. Esse é o juiz que vai julgar a ação fiscal e não o juiz da falência. Além disso, nós temos também as ações que demandam quantia líquida, como, por exemplo, o dano moral. Enquanto o juiz não arbitrar o valor do dano moral, essa ação de dano moral vai correr na vara de origem, não vai ser julgada pelo juiz da falência. Então, as ações que demandam quantia líquida. Além dessas ações, temos, por fim, as ações em que o falido for autor ou litisconsorte ativo. Isso mesmo. Não é porque ele teve sua falência decretada que ele não pode ter um crédito a receber. Então, ele pode usar uma ação de monitório, uma ação de cobrança, uma ação de execução. Essas ações não são julgadas pela justiça, pelo juiz da falência, e sim vão tramitar nas suas varas de origem. Então, vamos a questão de novo. Quais são as alternativas? Letra A. Reclamação trabalhista oferecida contra o falido após a decretação da falência. Não, essa ação não é de competência do juízo falimentar. Letra B. A execução fiscal em curso contra o devedor falido quando da decretação da falência. Também não, execução fiscal também não é de competência do juízo falimentar. Letra C.
ação em que o falido figurar como autor. Não, essa ação também não.